A tradição religiosa ou a palavra de Deus? O magistério religioso ou a palavra de Deus? A verdade de uma organização religiosa ou a palavra de Deus? Este questionamento ele é vivido por pessoas dentro de instituições e ele é levado a sério. Somente as pessoas que são capazes de perceber este questionamento podem optar e podem decidir e podem discernir. Dentro de um pressuposto religioso, em uma religião onde seus preceitos, seus dogmas não podem ser questionados, o que a tradição religiosa diz é verdade. O que o magistério religioso diz é verdade. Tudo que aquela igreja, organização fala é verdade. E aí você pergunta, e a palavra de Deus? Eles alegam que o Espírito Santo revelam a eles verdades não contidas na palavra de Deus. E aí eles escrevem, e essas escritas reveladas pelo Espírito Santo, revelações posteriores, fora, extra-bíblica, são verdade. Mas isso é a justificativa para eles não aceitar que toda a tradição dele é fruto da mente humana perturbada e que se baseia em heresias, em doutrinas de demônios e dão ouvidos a espíritos enganadores. Para isso, você precisa remeter-se à primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 em diante, para você ver que os homens que criam doutrinas de demônios dão ouvidos a espíritos enganadores. Porque Satanás ele é astuto. E essas religiões, eles criam uma divinização da tradição religiosa, do magistério religioso e da organização religiosa, chamando ambos de santo, onde questionar é impossível. Para eles, o magistério e a tradição são verdadeiros em tudo. Tudo que a tradição religiosa e o magistério religioso dizem é verdade inquestionável. Se eles são inerrantes, logo, quem é você para questionar? Então, dessa forma, além da Bíblia, é inerrante, verdadeiro e inquestionável a tradição religiosa e o magistério religioso. Se a Bíblia Sagrada nasce dentro de uma religião e é interpretada somente por uma tradição e um magistério, logo, a Bíblia se submete a essas duas autoridades. A Bíblia, ela é fruto dessas duas autoridades, mas isso não passa de um engodo. Compilar um livro que foi achado, não quer dizer que você foi o autor do livro. Compilar um livro não quer dizer que você escreveu o livro. Logo, atribuir a uma organização religiosa que compilou um livro, juntou um livro, verdade e autoridade, é nada mais do que idolatria, porque eles dizem, se foi confiado a nós, pelo Espírito de Deus, a capacidade de discernir os livros que são inspirados ou não, este mesmo Espírito vai nos revelar coisas novas, mas isso não passa de um silogismo e de uma narrativa humana que não se fundamenta nas Escrituras. O Espírito de Deus não vai criar coisas novas fora das Sagradas Escrituras. Esta fala é mais um engodo de uma tradição, de um magistério e de uma religião que arroga para si a capacidade e a autoridade sobre as Sagradas Escrituras. Então, quando esta religião arroga para si a autoridade maior sobre as Escrituras, você já está vendo que as Escrituras se submetem ao crivo desta religião. Então, tudo que a Escritura diz tem que passar pelo crivo da religião. Então, a interpretação que a religião dá é a verdade sobre a Bíblia e não o que está no texto bíblico. Logo, você se torna refém para ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, da vontade dessa organização religiosa que é fundada pelo magistério e por uma tradição religiosa. Somente este magistério e essa tradição têm capacidade de interpretar e de dizer o que a Bíblia diz, se é verdade ou se é mentira. Logo, a Bíblia fica em segundo plano. A Bíblia é um instrumento, é um pano de fundo. A Bíblia é só um disfarce para essas pessoas, porque a Bíblia nunca será a verdade absoluta para elas.